Bem, a principal medida é o fim da coligação nas chamadas eleições proporcionais. Eleições proporcionais a nível de município são as eleições de vereador. Então, todos os partidos terão que lançar chapa puro sangue, chapa própria, com o número de lugares a preencher. Esse número é de 150% do total de cadeiras. Então, cada cidade que tem o número de cadeiras numa Câmara Municipal, o partido terá que lançar 150%, obedecendo às cotas de gêneros de 30% e 70% para cada gênero. Então, é uma das principais mudanças e a possibilidade também da chamada vaquinha eleitoral, né, que se chama o fundo coletivo, o financiamento coletivo via internet, e mantém-se a proibição de doação de pessoas jurídicas, não pode, e as pessoas físicas no limite de 10% do faturamento bruto do ano anterior. Eu gostaria que você falasse aí qual é o objetivo, né, de acabar com essas coligações para vereadores? Bem, na verdade, o que se percebe é uma falta de uma reforma política ampla. Esse chamado fatiamento fica parecendo que há um test drive e que se faz o test drive sempre nos municípios. Se der certo, mantém-se. Se não der, aí muda-se novamente. Então, o que o país precisa é de uma verdadeira reforma política que resolva a crise da representação. Por exemplo, questão de número de vereadores de determinada cidade, nós temos que pensar nisso, voltando lá atrás, no tempo do regime militar, onde se criaram territórios para se aumentar bancadas em detrimento de regiões como o Sudeste, por exemplo, onde um voto daqui corresponde a 3 votos do Norte ou do Nordeste. Então, acredito que seja realmente um embrião, um teste municipal para ver se isso resolve. Agora, vai acabar realmente com o chamado degrau de um vereador dependendo da legenda daquele outro partido da coligação. Na esfera do legislativo tem a questão também do voto distrital. O Vale do Aço hoje tem, a região do Vale do Aço elegeu 2 deputados federais. Gostaria que o senhor citasse alguns pontos também do voto distrital, a visão do senhor enquanto isso, e também como é que funcionaria na prática se isso, caso fosse, passasse na reforma. Bem, inicialmente nós estamos cuidando só das regras que já estão em vigor, né? A emenda constitucional de 2017 e as 2 leis que surgiram o ano passado, 2018, que serão aplicadas pela primeira vez nas eleições deste ano, e a grande novidade realmente é o fim das coligações. Agora, o voto distrital já é uma discussão antiga, desde os anos 70, no Congresso, e aliás, se formos olhar, ela vem desde o segundo reinado, com o Marquês de Paraná, lá atrás, que ele falava de trazer as chamadas aldeias, os círculos, a lei de círculos. Então é preciso, sim, eu sou favorável ao voto distrital no sistema alemão, que é metade das cadeiras, porque se colocarmos também só pelo distrito, dificultaria um pouco essa relação de representação aí de outros setores, outras categorias. O tempo para o eleitor também mudar o município, né, do seu título? Sim, a principal mudança, e aí temos que colocar isso como algo muito bem-vindo. Até então havia uma confusão de se alguém ter 1 ano de domicílio eleitoral e também ter 1 ano de filiação. Então, hoje, o que se igualou? Vai ser a primeira vez que será aplicado para 2020. Quem quer se candidatar a vereador, a vice-prefeito e a prefeito, poderá transferir o domicílio eleitoral para a sua cidade, para a cidade onde ele pretende se candidatar, até 6 meses antes da eleição, que é o dia 2 de abril. E também poderá se filiar a qualquer partido político até o dia 2 de abril. O que a novidade também deixa claro? Ninguém pode ser candidato sem um partido político, porque a lei de 2018 diz, é proibida a candidatura avulsa. Então eu preciso estar afiliado. O meu partido é o veículo de transporte para a minha candidatura. Eu espero que os partidos políticos tenham maturidade de
começar agora. Começar agora e também fazer o funil entre aqueles candidatos, os chamados fichas sujas de sempre, que vão talvez aparecer para que o eleitor continue sendo um apostador de loteria que vai votar em alguém que lá na frente não vai ter o registro e aí novas eleições na cidade e mais gastos, como já tivemos aqui, sem entrar no mérito de personagens, mas Ipatinga e Timóteo conhecem isso muito bem. Doutor, se unificar aí os períodos eleitorais em apenas um ano, vamos dizer assim, visando a questão econômica, o senhor acha que é um ponto positivo? Bem, eu acho positivo em todos os sentidos. O eleitor hoje, no mundo digital, que aperta o teclado da urna eletrônica por 6 vezes no maior número de votações, como acontece na eleição presidencial, com 2 vagas para o Senado, ele digitaria mais 2 nomes, mais 2 números de prefeito e de vereador. Não vejo nada de ruim nisso. O que eu tenho, isso é uma posição pessoal minha contrária, é que para aplicar isso para 2020 não dá. Por quê? Porque aí iríamos adiar as eleições. E quando se adia eleições, se está prorrogando o mandato que o eleitor escolheu por um determinado tempo de mandato. O eleitor elegeu os atuais prefeitos, salve aí as eleições extraordinárias que tivemos, para 4 anos. Então estaríamos admitindo uma prorrogação. Então, o que eu defendo, sou a favor da coincidência das eleições de presidente da República a vereador, mas que se crie um gatilho aí de um chamado mandato tampão de 2 anos nas eleições municipais vindouras, para que aí sim lá adiante possamos coincidir, talvez em 2026, né, ou 2024. Isso não pode gerar uma certa dificuldade do eleitor, o mais humilde, o mais simples, de interpretar as propostas, né, seja do presidente ao vereador? Acredito que não. Hoje, todas as pessoas têm acesso hoje praticamente à internet. Às vezes, eu acredito mais naquela sabedoria silenciosa do eleitor mais simples do que aquele engravatado. Talvez o eleitor engravatado e que é o chamado, que está fora de tudo da política, vai pegar um santinho de alguém caído no chão e aquele outro vai entender perfeitamente como que ele tem que votar. Votarão 8 vezes no teclado da urna e as propostas serão discutidas e eu creio que para quem hoje tem um mundo digital à frente, eu acredito que não será difícil entender essas propostas. Outra novidade, o tempo gratuito de rádio e televisão, que, aliás, tem sido até mesmo criticado, né, porque às vezes é um tempo longo, será diminuído. E com inserções mais rápidas, porque é realmente muito enfadonho e até cansativo, e isso afasta as pessoas do caminho da política de ver aquele horário eleitoral gratuito massificado quando a dona de casa quer ver a novela favorita. Então, vai diminuir o tempo de televisão e ele será pulverizado em inserções pontuais durante a programação do rádio e da televisão. Perfeito.